Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sport Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, apresentador do programa Sport Show que já está há 3 anos, sim, há 3 anos, sempre trazendo o melhor do esporte, falando de várias modalidades olímpicas e paralímpicas. Para quem acompanha a gente há muito tempo já sabe que até o primeiro programa nosso foi falando do esporte paralímpico. E hoje nós vamos novamente falar aqui do esporte paralímpico, né? Pelo menos uma vez por semana a gente está tentando sempre trazer algum personagem para vir conversar com a gente sobre o esporte paralímpico. Programa Sport Show número 196, começando. Amanhã nós vamos estar falando sobre futebol americano, nós vamos receber Daniel Clauston, treinador, head coach do São Paulo Storms. E na sexta-feira nós vamos estar recebendo o professor Luiz Taioli e o professor Jorge Carlos Júnior, eles que apresentam o programa Sport Show juntamente comigo. Já vou mandar aqui a solicitação para o nosso convidado dessa noite. Um abraço para as meninas do União Coffee Ball Clube, que estão com a gente aqui, Roberto Augusto também. E já dividindo a tela comigo, o professor Jaime Roberto Bragança. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Grande abraço aí, obrigado pela oportunidade. Hein? Obrigado você, obrigado professor, treinador da Seleção Paralímpica de Judô, professor Jaime Roberto Bragança. Agradecer ao professor Caio Graco, que conseguiu me apresentar o professor Jaime. Teve semana passada conversando com o professor Caio Graco e hoje gentilmente está aqui conosco para falar um pouquinho mais do judô paralímpico. Um prazer receber você, Jaime. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite aí. É sempre a gente aproveitar esse período, né, para divulgar o judô paralímpico é muito importante para a gente também. Bacana. Da onde você está falando, Jaime? Estou da minha casa aqui. Em São Paulo, sua casa? São Paulo. Isso. Ah, bacana, bacana. Muito Bairro bom. da Moca aqui. Ah, legal. Olha, a galera que está entrando aí já, a gente vai dar 2 recadinhos antes da gente começar aqui a falar com o professor Jaime. O primeiro, quem gosta do judô paralímpico, amanhã, no perfil da CBDV oficial, vai estar a Lúcia Teixeira, atleta do judô paralímpico lá. Ela vai dar uma live lá com o pessoal da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais, tá bom? Então, galera que gosta de judô, a gente reforça aqui às 18 horas. Assistiu a live de lá? Vem pra gente assistir o futebol americano, que vocês vão também gostar da história do Daniel Clauston, uma história que vai inspirar muito, muito, muito todo mundo. E a outra coisinha, antes a gente já começar com o professor aqui, enquanto o pessoal vai chegando, falar hoje a gente fez uma parceria com a Double Age, do professor Caio Graco, e a Double Age vai estar disponibilizando 12 cursos online durante 12 meses, durante um ano, por apenas R$12. A gente fez essa parceria e todo o valor que a gente arrecadar vai ser direcionado para as meninas do nado artístico adaptado do SPARA, que também treina no Centro Paralímpico aqui em São Paulo, tá bom? Então, o pessoal que quiser mais informações e quiser participar, o pessoal aí da natação, entra lá na bio, lá no @cucabeta, vocês vão ter mais informações, tá bom, turma? Muito bom. Jaime, após essa sessão de recadinhos aqui, vamos lá, vamos começar, que o pessoal está ansioso aqui para conhecer a sua história e a gente conhecer também sobre o judô paralímpico. É a primeira vez que a gente traz alguém para falar do judô paralímpico, né? Conta para nós um pouquinho da sua carreira e como é que surgiu essa sua relação com o judô, essa paixão aí pelo judô. Bom, com o judô surgiu quando eu tinha 4 anos. Comecei a fazer judô com 4 anos de idade, né? Lá no Centro Esportivo da Moca, que eu sempre morei aqui no bairro da Moca. Então, eu, meu irmão, o meu primo, nós começamos juntos lá a praticar o judô. No Centro Esportivo mesmo, a gente já teve... Foi o meu primeiro contato com atletas com deficiência visual. Numa época ainda que estava começando, né? Foi a época de 88, 89, a primeira Paralimpíada
que foi realizada no mesmo local, né, lá em Seul. Então, bem engatinhando o processo de esporte paralímpico, e eu tinha 10 anos, né? E aí, continuei praticando, participando de competições e fui fazer educação física. Quando eu me formei, eu comecei a fazer um trabalho. O meu professor, ele faleceu, infelizmente, em 99, e eu comecei a fazer um trabalho voluntário lá no Centro Esportivo da Moca. Foi aí que o pessoal de um grupo de deficientes visuais retornou aos treinamentos lá, e nós começamos a participar de competições, né? A partir de 2005, eu comecei a ser chamado como auxiliar técnico da seleção. Tive o prazer de participar de algumas competições como auxiliar técnico e dos Jogos Paralímpicos de Pequim. E aí, então, desde essa época que eu tenho trabalhado com a seleção paralímpica, né? Quando a gente retornou dos Jogos de Pequim, eu fui convidado para ser técnico da seleção. Perfeito. Que bacana. Então, quer dizer, você começou, me corrija, você começou através de um trabalho voluntário, então, essa sua relação aí, né? Isso. Hoje, depois de alguns anos como voluntário, eu fiz o concurso da prefeitura justamente para dar continuidade ao projeto de judô lá, que já tem há 50 anos lá no Centro Esportivo, né? Hoje eu sou funcionário da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Esportes, e dou aulas de judô lá no Centro Esportivo da Moca, né? Então, mas nesse período que eu era voluntário, foi quando eu tive contato com esses atletas deficientes e comecei a participar das competições. Não, bacana. Eu acho que a gente já tem o primeiro grande insight aí, né, para a galera. Eu sempre falo que essa pandemia e essas lives, né, a gente fazer o programa de segunda a sexta está sendo muito enriquecedor para a gente. A gente faz o programa uma vez por semana antes da pandemia, mas é isso, da gente poder ter essa oportunidade de ouvir esses insights. Então, né, e fica aí a resposta para a galera. A gente tem vários professores, estudantes que acompanham a gente ou vão assistir por essa live, que você começou pelo trabalho voluntário, né? E ontem nós tivemos aqui também um treinador de natação, Felipe Domingues, que também tem um trabalho bacana com vários atletas paralímpicos da natação, né? E ele falou que no início na carreira dele, ele pagava para trabalhar junto com os melhores, no caso, o Albertinho. E você trabalhando com o trabalho voluntário aí. Então, cara, isso é muito rico e fica uma mensagem, né, para todo mundo, né? E um outro ponto que eu acho que, assim, eu até me sinto envergonhado de não saber isso. Eu que também moro aqui em São Paulo, que há 50 anos tem um trabalho na Moca, né, com deficientes visuais, cara. Isso aí, para mim, eu fico até envergonhado de saber agora, descobrir isso agora, Lá através na de você. Moca, viu? Lá na Moca é assim, há 50 anos que tem o trabalho de judô para todas as pessoas, quem enxerga, quem não Ah, enxerga, perfeito. deficiente físico, qualquer pessoa. É gratuito, as pessoas podem chegar lá e treinar. Com o deficiente visual, ele começa a partir de 88, que começa a aparecer as primeiras pessoas com deficiência, né? Até por uma questão, acho que as pessoas com deficiências eram muito isoladas, né? Ainda hoje ainda são muito isoladas e praticam pouco atividade física, né? Ah, perfeito. Mas mesmo assim, são 32 anos, nós estamos falando aí, né? Já de atividade, é muito tempo mesmo. E eu vou confessar para você que realmente eu não sabia, né? E acho que talvez uma grande parte aqui dos moradores de São Paulo que gostam de esporte também vão acabar não sabendo. Então, isso é muito bom ouvir de você. E aí fica essa mensagem para a gente, né? Já aí há 32 anos, 50 anos lá, mas há 32 com o judô paralímpico. Não, muito legal saber. A gente tinha comentado da Lúcia Teixeira aqui, também já está aqui na live aqui com a gente. Muito legal. A Lúcia treina lá também, viu? Ela mora na Moca também, ela treina lá no Centro Esportivo da Moca. Tem muitos atletas da seleção que treinam lá no Centro Esportivo da Moca. Que bacana, muito bom. Turma, eu estou conversando aqui com o treinador da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô, o Jaime Roberto Bragança. Quem quiser seguir o Jaime nas redes sociais, @Jaime_Judô. E quem quiser seguir o Cucabeta, @Cucabeta, galera, sempre com bastante esporte de segunda a sexta. Quem quiser, pega esse aviãozinho aqui, dispara para o amigo aí, chama o amigo que vai ser
Muito legal, com certeza, a conversa nessa hora aqui com o Jaime. Jaime, explica um pouquinho para nós aqui, que a gente não tem tanto contato com o judô paralímpico, né? Como é que os atletas são divididos no judô paralímpico, Jaime? Tá. A gente tem a modalidade que participa dos Jogos Paralímpicos de judô é o judô para deficientes visuais, tá certo? Existem organizações para judô para surdos, judô para deficientes intelectuais, mas não existem essas categorias nos Jogos Paralímpicos, tá? Então a gente trabalha exclusivamente com deficientes visuais. O esporte para deficiente visual, ele divide os atletas em 3 categorias. O atletas B1, aquele que não enxerga nada, o atleta B2, que tem baixa visão, e o B3. São B2 e B3 têm baixa visão, né? E o judô é um esporte que as 3 categorias, B1, B2 e B3, competem juntos, tá certo? Eles fizeram adaptações na modalidade e acreditam que não tem diferença entre o atleta B1, B2 e B3, então eles competem juntos, tá certo? Agora, as divisões por gênero e por peso são iguais do judô convencional, né? Divisão por peso e por gênero. Perfeito. Eu tive, se não me falha a memória, foi no final do ano, não foi esse ano, acho que foi no final do ano, a gente até mostrou, a gente tem alguns vídeos, uma competição que teve no Centro Paralímpico de Judô, uma competição bem grande até. E uma coisa que me chamou a atenção foi que eles tinham algumas marcações no kimono deles, né? Então, Isso é referente a essa classificação, Jaime? sim, então, o atleta que é B1, que ele não enxerga nada, ele tem um símbolo vermelho, né, no ombro, é colocado fixado no ombro, para que a arbitragem saiba que ele não enxerga nada, até para ter um cuidado maior com aquele atleta, né? E existe a possibilidade, a gente tem até aqui no Brasil alguns atletas que têm mais que uma deficiência. Então a gente tem o deficiente auditivo e o deficiente visual. Então o deficiente auditivo também vai um outro círculo amarelo no kimono para diferenciar também para o árbitro ter as adaptações da regra com essa pessoa. Então são marcações importantes aí na modalidade. Perfeito. Então, meu olhar de curioso tinha algum significado lá, então, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Galera, quem quiser mandar pergunta para o Jaime, pode mandar pergunta, que nem o Léo Nandes aqui acabou de mandar aqui. O Léo ele gostaria de saber como está sendo realizados os treinos dos atletas nesse período aí de afastamento aí, Jaime. É um grande desafio, né, que a gente está enfrentando aí, os atletas estão enfrentando, a comissão técnica, o Brasil, mas é o mundo inteiro, né? Acho que o mundo inteiro está passando por isso. A primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer um diagnóstico aí dos atletas, quais as possibilidades que eles tinham, né? É legal falar que mesmo o atleta que enxerga já tinha grandes dificuldades para o treino, né? Para as adaptações na sua casa e tudo mais. Os atletas deficientes visuais, essa dificuldade aumenta um pouquinho pela questão da segurança, né? Isso que a gente se preocupou bastante, né? Mas a gente fez um diagnóstico de espaço, de material. Então, para ter uma ideia, tem um atleta, por exemplo, que ele é proprietário de uma academia na cidade dele. Então, ele tinha um grande espaço para treino. Ele tinha um tatame lá disponível. Não tinha com quem treinar, não podia treinar com ninguém, mas tinha um bom espaço. Tem atleta que tem o quintal grande, tem atleta que mora em apartamento bem pequeno. Então, a gente fez esse panorama e aí a gente começou a prescrever treinamento dentro das possibilidades de cada um, né? E aí é um grande desafio do atleta de cobrar desse atleta que ele continue treinando, né? Mas eles são sensacionais, né? E corrigir os movimentos deles também. Isso é um grande desafio para a gente, porque a gente precisa que eles enviem vídeos, né? A gente está usando com alguns atletas até essas plataformas online aí, para o Zoom, o Google Meet, tudo para que no tempo real a gente consiga fazer as correções para que eles possam fazer da melhor maneira possível e manter o máximo possível das atividades físicas, né? Perfeito. Eu acho que nunca você imaginava um cenário desse, um desafio tão grande,
passar pela sua carreira de ter que talvez fazer correções virtuais aí, né, Jaime? Então, a seleção, ela já tem ela tem, porque tem atletas do Brasil inteiro, né? Até o Tibério Maribondo, que entrou aí, é o presidente da federação lá do Rio Grande do Norte, ele tem atletas lá do Rio Grande do Norte, de Natal, que são da seleção. Tem o Arthur Silva, tem Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, o que a gente sempre fez? A gente sempre manteve contato com os professores, mas não essa necessidade de você assistir o treinamento deles, fazer essa correção. Isso é totalmente novo, né? Realmente a gente nunca imaginou que teria essa necessidade, né? Não, com certeza, com certeza. Mas muito bom. Eu já fico feliz de saber que o judô paralímpico ele já está disseminado aí pelo Brasil, pelo que você está comentando aí com a gente, né? E é bacana falar que acho que a história se repete no Brasil inteiro. A maioria desses profissionais que desenvolvem ou começaram como voluntários ou são voluntários até hoje, viu? A gente tem uma grande força do voluntariado aí para desenvolver o judô. Há várias instituições, né, que trabalham com a pessoa deficiente visual no Brasil, às vezes não tem tanta estrutura e acabam recorrendo com o trabalho voluntário para poder desenvolver as atividades. Mas a gente tem excelentes trabalhos no Brasil inteiro aí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o Benjamin Constant é uma referência, né, o Instituto de Cegos, Campo Grande, a gente tem grandes profissionais. Que bom, fico feliz em ouvir isso, né? Eu acho que é muito legal a gente estar aqui, você podendo passar isso para o pessoal ter essa referência, né? E também para o jovem estudante de educação física, o jovem professor aí, que quiser começar com a carreira também, ou quiser também empregar um tempo do seu tempo, né? Uma parte do seu tempo aí para o voluntariado, eu acho que é fantástico isso aí. Muito bom. Ó, o Henrique Guimarães aqui, Judô 96. Abraço, Jaime. Trabalho belíssimo que realiza no Judô Paralímpico. Muito O bom. Henrique, grande abraço. O Henrique Guimarães é o nosso medalhista olímpico, né, do judô, que ele está à frente do Projeto Futuro, que é um local que a gente utiliza bastante. Ele dá uma grande força porque a gente leva a seleção paralímpica para treinar com os excelentes atletas que tem lá naquele centro, que é maravilhoso também lá de judô, que é o Projeto Futuro. Então, um grande abraço aí, Henrique. Bacana. Obrigado aí. Eu já estava na ponta da minha língua aqui, se era o próprio Henrique Guimarães, né? O judoca, medalhista em Atlanta, se não me falha a memória, né? Isso. Ah, Medalha de então, bronze. medalha Grande de atleta. bronze. Muito bom, muito bom. Então, um abraço para o Henrique aí, que também está nos acompanhando aí. E legal saber, né, esse trabalho que vocês fazem junto com os convencionais também de treinamento. Isso aí é muito bacana a gente ficar podendo saber. Jaime, como a gente tem muitos professores que acompanham o Cuca Aberta, né, quais os cuidados, né, que o professor, né, ele precisa ter em suas aulas, que os alunos e atletas paralímpicos, né? Eu vou fazer aqui uma divisão da aula de judô para os deficientes visuais e depois, acho que Ok, até mais na frente, a gente pode falar sobre treinamento da seleção em si, tá? Então, na ok. aula em si, a segurança em primeiro lugar, né? Eu acho assim, o deficiente visual ele tem inúmeras possibilidades, ele consegue fazer tudo, praticamente tudo. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é com a segurança, então do espaço para não ter nenhum obstáculo, não ter nenhuma barreira, para ele não esbarrar nos colegas, né? Quando a gente tem uma turma com muitos deficientes ao mesmo tempo, de não haver acidentes durante os exercícios, isso é muito importante. O outro cuidado é que fazer com que esse aluno ele entenda aquilo que você quer passar. Isso aí é a grande diferença de você dar aula para o judô convencional e para o judô paralímpico. Nós, que somos professores, professor de educação física, a gente utiliza muito do gestual para fazer os movimentos, né? Para ensinar os movimentos. Isso é muito comum. As aulas de ginástica, por exemplo, é totalmente gestual. Então, a gente precisa aprender a descrever os movimentos para aquela pessoa, para aquele aluno, para que ele possa entender e executar o movimento. Esses são os principais cuidados que a gente precisa ter. Agora, alguns tipos de deficiência, por exemplo, você tem um glaucoma que altera a pressão do globo ocular.
Então, a gente precisa que ele tenha sempre controlado essa pressão, porque um choque pode até ele perder o globo ocular, né? Então, são aí algumas particularidades de algumas doenças, de alguns tipos de deficiências visuais que a gente precisa tomar. Mas é bem tranquilo para dar aula, eles têm muita habilidade, né? Muito bacana esse desenvolvimento. Já a gente história, né? A gente conversa com outros profissionais de diferentes modalidades esportivas, né? Ou mesmo quando a gente se reúne em alguma festa, em algum momento, a gente acaba recordando aquela nossa primeira aula ou a nossa primeira competição, enfim, né? O primeiro dia, conta um pouquinho aí, como é que foi esse primeiro contato seu, a primeira aula, né? Se você lembra quem foi o aluno, né, que você pegou para ensinar, o primeiro contador aí de necessidade visual aí, que você teve esse cuidado para ensinar. Olha, eu falo assim que eu tenho muita sorte, né? Vamos falar assim, Deus me ajuda muito, né? Essa experiência que eu tive quando jovem, quando criança lá, com 10 anos, que já um atleta que chamava Domingos foi treinar com a gente, o que acontece no judô, Marcelo? A gente ajuda, existe uma colaboração dentro da prática do judô. O mais graduado ajuda o menos graduado. Então, a gente tinha que ajudar o Domingos durante as aulas. Então, eu não era professor, eu era aluno junto com ele, eu tinha que fazer o exercício junto, mas a estratégia do meu professor, o que que era? Olha, guia ele na corrida, fica do lado do exercício e ajuda ele. Então, eu fui errando de uma forma totalmente empírica, a gente foi errando, mas a gente foi tendo essa convivência. Quando eu virei profissional, na verdade, assim, eu senti grande facilidade por ter tido essa convivência com eles, né? Com ele, primeiramente, e depois com vários outros que passaram pelo centro esportivo. Então, assim, foi muito bacana essa experiência. É, a, a, Quando eles vieram, retornaram, que eu era voluntário já na posição de professor, eu já tinha passado pela educação física, eu já tinha tudo na cabeça, essa necessidade de estar descrevendo os movimentos. Então, para mim foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana. Bacana, não, sensacional aí. E eu acho que dá muito, né? É muito gostoso a gente poder recordar, né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, até hoje eu tenho um caderno, né? Ele já está com as páginas muito amarelas até. E sempre que eu pego esse caderno, eu falo, gente, como é que eu não consegui matar essa pessoa que fez aula comigo, né? Então, é muito gostoso isso. E aí você comentando do Domingos, né? Você correndo, já deu até para eu imaginar aqui você no tatame, né? Ajudando ele na corrida, enfim. É muito gostoso a gente poder reviver isso, né? E eu sempre falava para, né, os estagiários que começaram a trabalhar comigo, hoje, né, a gente já tem vários profissionais aí na área, e é muito gostoso, a gente recorda esse tempo e é muito bom, né? E eu sempre falo, sempre tente viver no dia 1, né? Aquele dia que a gente tem mais atenção, mais receio, que a gente fica talvez tão ligado de tudo que está acontecendo, né? Para viver esse momento aí que é único aí. Muito legal, muito bacana. Turma, quem quiser mandar pergunta aqui para conversar com o Jaime, fica à vontade. Mande perguntas aqui para o Jaime. Ele vai ter o maior prazer em poder estar respondendo aqui e vocês vão estar ajudando a gente nessa 1 hora aqui de falar sobre o judô paralímpico. Olha aqui, a Bea. Nós aqui teremos um aluno com deficiência. Creio que aprende mais que ensino. É um grande aprendizado e crescimento pessoal. A Bea falando aqui, obrigado. Eu acho que, assim, é importante isso daí, né? Assim, é muito importante a gente poder conseguir ensinar as pessoas, né? Para quem é professor, isso é fantástico. E o trabalhar com o deficiente visual faz com que a gente cresça profissionalmente, porque a gente começa a descrever melhor o movimento, a entender melhor cada movimento que a gente quer ensinar. Isso aí é sensacional. Agora, o judô eu vou defender aqui um pouquinho, que é um esporte fantástico porque ele é totalmente inclusivo, né? Eu acho que isso é sensacional para toda a sociedade, para as pessoas com deficiência.
É legal quando você tem um instituto que trabalha com a pessoa com deficiência, isso é fantástico, mas essa pessoa ela tem que estar inserida na sociedade. Então, qualquer academia de judô, ela pode ter as pessoas que têm a baixa visão, que têm a deficiência, e pode treinar com eles normalmente, sem nenhum problema. Isso é bem bacana. Não, isso eu assino embaixo o que você está falando, realmente. A gente já teve, né? Durante 21 anos, eu fiquei numa academia, trabalhei em vários setores de uma academia, e a gente tinha alunos com portadores de N deficiências lá, e a gente via isso no judô, em algumas outras lutas também, né? E a gente sente um carinho muito grande do profissional, né? Do mestre que está dando aula. Isso é uma coisa. E essa questão inclusiva que você vem falando é muito gratificante mesmo, tá? Mandar um beijo para a Karina Granato, presidente aqui do São Paulo Storm, time de futebol americano. Amanhã o coach Daniel Clausto vai estar com a gente. História sensacional aqui. Luciano aqui, Sensei Jamie é o melhor na arte de ensinar. Que bacana. Ô, Jaime, me conta uma coisa. Já é o segundo, terceiro elogio aqui. Você está muito bem, viu, rapaz? Os coração subindo aqui. Me fala uma coisa. Assim, se você tivesse que falar um diferencial seu, um ponto muito forte seu, assim, nesse relacionamento que você tem com seus atletas, com os novos atletas que chegam na seleção, qual seria, assim, até para você compartilhar isso, né, uma competência que você acha que, pô, galera, essa competência é muito legal, vai fazer muito bem para o judô, para outras modalidades? Ó, eu acho que o que eu procuro, né, fazer é com paixão, assim, o que eu faço. Eu gosto muito e eu entro, me dedico 100%. Isso aí, às vezes, até tenho que agradecer aqui minha esposa, minha filha, tudo mais, porque realmente, assim, a gente passa horas, a gente se dedica, a gente não mede esforço. Eu acho que esse é o principal, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta e fazer com extrema dedicação, né? Com máxima de dedicação. Eu falo bastante com eles, eu falo assim, ó, ganhar ou perder faz parte, mas a gente tem que sair com a certeza que a gente fez tudo o que era possível, que a gente fez o nosso melhor. Então eu acho que isso é talvez o diferencial, que eu faço o que eu gosto, né? E faço com muita dedicação. Bacana. Isso aí, galera. Galera, segue esse conselho, que eu acho que esse insight também é outro maravilhoso. Aí fazer o que a gente ama, fazer o que a gente tem paixão, né? O que a gente transformar essa paixão em causa até é extremamente satisfatório e é de uma forma que impulsiona assim muito o nosso trabalho, muito mesmo o nosso trabalho. Antes da gente poder entrar um pouquinho aí no mundo aí do judô paralímpico, né, da seleção brasileira, tem uma outra pergunta aqui, até do Léo, aqui, que ele fez também. Na sua opinião, né, qual está sendo o maior desafio psicológico, né? E também ele querendo saber que os procedimentos que vocês estão no apoio motivacional com os atletas da seleção. Então, a entidade que gerencia, né, o esporte paralímpico no Brasil é o Comitê Paralímpico, e a confederação filiada ao Comitê Paralímpico é a CBDV, que vai ter a live amanhã com a Lúcia e tudo mais. A CBDV achei fantástico, porque ele disponibilizou todos os profissionais, toda a equipe multidisciplinar. Então, a gente está fazendo um esquema de... a gente tem reuniões constantes, a gente tem comunicação constante. Para ter uma ideia, hoje aí eu já conversei com a psicóloga, que eu acho que é um momento importantíssimo. É um trabalho assim que talvez... Acho que o principal trabalho é o trabalho da psicóloga do esporte, a Carolina Campos, um grande abraço. Porque a gente vai vendo o grande desafio psicológico, eu acho assim, é conseguir fazer com que o atleta se organize, tenha uma rotina de atividades, né, que não é... Você tem muito tempo livre agora, né? Você está em casa, você Sim. está lá, então você precisa criar uma rotina. Eu acho que a parte psicológica, a psicóloga pode ajudar muito os atletas nisso, a gente vai tentando ajudar, e fazer com que eles se dediquem o máximo naqueles movimentos, né?
ao mesmo tempo que eles têm muito tempo, eles estão num mundo de muita informação. Então, por exemplo, a gente está pedindo para eles filmarem o treinamento. Então, eles treinam e filmam. Aí eles muitas vezes querem postar aquele vídeo e acabam tirando o foco, perdendo o foco do treinamento. Então, hoje mesmo foi uma conversa com a psicóloga que a gente teve, para ela dar lá, eu dei uma chamada num dos atletas e ela reforçou, conversou e tudo mais, para que a gente consiga um melhor padrão de movimento, mais foco ali naquele momento de treinamento. O outro desafio psicológico é o controle da ansiedade, né? Porque, principalmente agora nesse momento de São Paulo, onde o governador anunciou a abertura de comércio, não sei o quê, eu já percebi que tem atleta querendo, falando, não, já pode começar a treinar, vamos se reunir, vamos... Não, calma, né? Pé no chão, vamos aguentar mais um pouquinho, eu sei que é difícil, mas a gente precisa controlar essa ansiedade. Até porque quando retornar ao treino, a ansiedade vai ser um fator determinante para a gente controlar as lesões também, para que ele não saia treinando de uma forma desordenada, né, e tenha uma lesão. Isso daí é um fator muito importante. Porque eu acho que nunca esses atletas tiveram 90 dias de férias, né? Uma coisa totalmente fora da curva, né? Uma coisa absurda, né? E a gente tem reparado em alguns esportes, né? O futebol europeu que já voltou, o número grande de lesões que está ocorrendo, né? Então, realmente, acho que esse é um desafio que vocês vão ter. Que a gente tem conversado entre a comissão técnica, né? A gente tem 1 ano e pouquinho para os jogos. Se você tiver um atleta com Covid, você perde praticamente 1 mês de treino ali para ele se recuperar. Se você tiver uma lesão muscular, você pode perder até muito mais que 1 mês para ele se recuperar. Então agora é importante a gente conseguir gerenciar todos esses fatores, fazer um controle do treino muito grande, fazer avaliações físicas, isso aí a gente já tem discutido bastante, as formas de controlar o treino através das avaliações, para a gente tentar minimizar os riscos de lesões, né, dos atletas. Isso vai ser muito importante para a gente. Sensacional, turma. Aprendendo muito aqui com o professor Jaime Roberto Bragança, treinador da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô, aqui conosco. Obrigado ao Sandro Santos aqui pelo comentário, Ângela Pereira, Edu San aqui também com a gente. Muito legal, galera. Roberto Augusto. Pergunte ao Sensei Jaime. Vou perguntar, Roberto. Qual a sensação de ser técnico da seleção nas Paralimpíadas aqui no Brasil? Ia ser para depois, mas vou perguntar agora, já, para ele. E peça para que ele cite um momento de grande felicidade dentro do tatame. Vamos lá. Então, me conte, Jaime, como é que foi Olimpíada Rio 2016 em casa, né? Porque eu acho que já arrepia em qualquer lugar. Eu só de fazer essa pergunta para você, eu já arrepiei aqui. Eu também aqui, de lembrar. Sem dúvida. Conta aqui pra gente, então. Vamos lá, o povo quer saber e o nosso amigo Roberto aqui. Valeu, Roberto. Eu vou falar assim, eu tive uma experiência lá, eu era bem jovem, em 2008, em Pequim, que foi uma coisa impressionante, né? A Dani Almeida foi para a final e eu era auxiliar técnico, o técnico Jucinei, ele, putz, fantástico, falou, Jaime, pode entrar, entra com ela. Cara, ela fez a final contra a chinesa, o estádio lotado, gritando, não sei o quê, não dava pra gente conversar um do lado do outro, não dava para escutar. Foi uma emoção, assim, espetacular. Aí depois fui para Londres, putz, jogos sensacionais também. Mas o Rio de Janeiro superou qualquer coisa, né? Assim, cada vez que a gente chegava ali no túnel ali e via a torcida, uma emoção, assim, indescritível. Eu acho que o momento muito bacana mesmo, de extrema emoção, foi numa luta do Williams Araújo, na semifinal. Ele pegou um adversário muito forte, um cubano. Ele tinha perdido, acho que 7 vezes para esse cubano, nunca tinha ganho. Era um cara assim
que foi muito legal, porque assim, todo o ciclo, esse cara estava muito acima do William. Ele tecnicamente era muito bom. E o William começou a luta, o cara veio agressivo para ele, veio quase jogando o William. Quando deu uma parada, eu consegui gritar uma informação no meio daquela bagunça. O William falou que conseguiu escutar aquela informação. Isso que foi assim, muito bacana, porque foi uma informação assim, muito precisa, né? E ele executou assim, mas entrou um golpe, deu um ipom no cubano. Acho que o ginásio veio abaixo, assim, alegria imensa assim naquele momento, assim, foi muito bacana, que foi superação, foi assim, de estar em casa, torcida, todo mundo que você conhece tá ali na arquibancada, foi muito bacana mesmo, foi sensacional. Ah, eu imagino, eu imagino. Não é porque você está aqui na minha frente, mas isso eu já falei, está gravado até, porque a gente cobriu o PAN de Lima, né? Infelizmente a gente não conseguiu cobrir o Parapan, mas a última semana do PAN de Lima a gente cobriu. E quando eu voltei, me perguntaram isso no programa. Ah, Marcelo, qual foi o esporte que você sentiu mais emoção dentro de todo esse que você viu? Tal? Ah, a natação não vale, porque você já é oriundo da natação. Eu falei, não, a natação foi legal, lógico que foi. Mas eu falei, galera, para mim, de novo, né? Que é exame para saber se o coração tá bom, é o judô. O judô, para mim, cara, é uma coisa absurda. Porque você está lá, são 5 minutos, 4 minutos de luta, e de repente um movimento, 5 segundos, cara, acaba tudo, né? Acaba tudo, pro bem ou pro mal. É uma coisa insana, insana. Então, sabe, não é. Você vê uma natação, pode perder na chegada, né? Enfim, mas é muito insano. Para mim, eu falo, gente, isso aqui é teste para cardíaco, né? O tempo todo. E você falou uma palavra, né? O foco, a concentração aí, que é uma coisa absurda. Eu estou falando isso, eu sou um amante do esporte, a gente, né, cobre vários esportes, mas é impressionante, né? E eu acho que o judô paralímpico também, ele também tem toda essa emoção, ele não tem diferença disso do convencional aí, né? Mas foi muito bom. E você sabe que tem uma coisa engraçada, que no PAN, eu sentei lá na arquibancada, a gente foi lá cobrir, né? E eu sentei do lado de uma brasileira que é peruana, mas tinha morado em Curitiba durante 10 anos, 12 anos, uma coisa assim. Então ela falava português. E ela ficou do meu lado, e tinha um irmão dela competindo. Então, quer dizer, cara, eu fiquei mais nervoso ainda, né? Porque eu já fiquei nervoso por ela também. Então, foi assim, muito bacana aí. É difícil, viu? Haja coração, viu, Jaime? Imagina para o técnico lá sentado na beira da área. Não, eu imagino, viu? Eu imagino. Aqui o Luciano está perguntando para você, Sansei Jaime, quando você dispensou o talento para ensinar a pessoa com deficiência visual? Talvez o alto rendimento, será? Ele quis Talvez dizer? seja. Talvez. É, na verdade, não, eu nunca dispensei, né? O alto rendimento. Assim, lá o Centro Esportivo da Moca, ele tem uma história bem bacana, né? Uma história do judô feminino do Brasil. O primeiro campeonato mundial de judô feminino, o sensei Moacir Ribeiro Pinto foi o técnico lá do Centro Esportivo da Moca. Então teve atletas da seleção brasileira que saíram de lá, da seleção brasileira feminina. O Sérgio Oliveira, o atleta olímpico também, saiu de lá. Então a gente tem essa veia do judô convencional, do judô de alto rendimento, de formação, né, do atleta. O Rafael Silva, o Baby, quando veio de São Paulo, veio para São Paulo, competiu lá pelo Centro Esportivo da Moca, pela Associação Mostra de Judô. Então, assim, tem essa veia competitiva. Só que a gente foi se envolvendo tanto com o judô paralímpico que, na verdade, eu conto hoje com a colaboração dos outros faixas pretas, do Sensei João, que está levando a molecada bastante para as competições, porque é impossível, a gente não consegue dar conta de estar participando simultaneamente das duas coisas. Mas a gente tem uma equipe lá fantástica, eu tenho muitos faixas pretas lá, que fazem, ajudam a molecada, levam para competição, vão arbitrar, então é um trabalho bem legal. Ó, aqui
o Chuno Mesquita aqui, aquele momento quem estava assistindo não esquecerá jamais, falando. A Viviane Arruda aqui, eu faço um teste cardiovascular em cada competição. Ó, São o momentos Chuno inexplicáveis. é um árbitro Pode falar. internacional, ele é FIGA, ele tem participações em Jogos Paralímpicos, né? Tem, assim, é um árbitro, um dos melhores árbitros do Brasil e que arbitrou muito no judô paralímpico. Um grande abraço. A Viviane é a esposa do Arley Arruda, atleta da seleção. Ela deve sofrer bastante aí a parte torcendo pelo marido aí. Não, é sensacional. Outro dia eu fui acompanhar, tem um amigo nosso, ele está com uma filha, 10 anos, foi até para o Pan-Americano, foi vice-campeã pan-americana, primeira competição dela no judô. Rapaz, eu nunca vi ele tão nervoso, viu? Não, como pai, viu? Nunca, viu? Ele já participou de muita competição assim mesmo, mas eu nunca vi ele tão nervoso aí, a questão de pai de atleta, vou te falar, viu? Mas tudo bem. Boa noite, aqui é a Bibi Flor e Benjamin, fala aí pra gente. Grande Bibi, obrigado por estar com a gente aí. Legal, muito bom. Jaime, explica um pouquinho para nós aí sobre a estrutura dos treinos e como é que estava, né? Planejada aí a preparação da seleção brasileira, né? Visando os Jogos Paralímpicos, né? Essa pergunta até fiz para o Alessandro, não sei se o Alessandro vai estar vendo a live aqui, treinador da Seleção Brasileira de Goalball. Um abraço para o Alessandro Tozinho aí. Grande abraço para o Alessandro. Olha, a gente foi moldando, né, uma estrutura bem bacana no judô. A gente tem o Centro Paralímpico, que eu convido todo mundo a conhecer, que é um lugar fantástico. Você falou que já foi lá, conhece. É uma estrutura fora de série, né? Então a gente tem um calendário anual com competições e treinamentos da seleção lá no Centro Paralímpico, onde todos esses atletas do Brasil se reúnem e a gente desenvolve o treinamento da seleção lá. Fora esses períodos de concentração, a gente criou uma estrutura lá no Centro Esportivo da Moca, onde os atletas que moram aqui em São Paulo treinam diariamente. Então a gente consegue seguir o mesmo padrão de treinamento nas concentrações, também fora das concentrações. Em outros estados, a gente vai tentando orientar para que esses atletas também repliquem isso, né? A gente treinava, né, duas vezes por dia. Então, segunda, quarta e sexta, um treino técnico pela tarde. Terça, quinta e sábado, um treino físico pela tarde. E todos os dias à noite, o treino de luta de judô. É o treino propriamente onde eles vão lutar o judô, né? Então, fora isso, eles tinham a fisioterapia que eles precisavam passar e tudo mais. E as avaliações que a gente vinha fazendo. Então, a gente estava num ritmo, assim, alucinante, né? Para ter uma ideia, a nossa programação já estava toda traçada dia a dia. Então, a gente começava o judô começava um dia após a abertura, no dia 26 de agosto. Então, a gente já tinha data de entrada da vila, a gente já tinha um período de aclimatação em Hamamatsu, que é uma parceria com o Comitê Paralímpico. A gente ia 10 dias antes de Hamamatsu para Hirosaki, que é a cidade do primeiro judoca do Brasil, que é o Conde Koma. Eles fizeram uma parceria com a CBDV e todos os anos desse ciclo a gente esteve lá em Hirosaki treinando com eles lá. Uma cidade fantástica, maravilhosa, né? Bonita, maravilhosa e acolhedora. Foi muito importante até agora na nossa preparação. A gente tinha um evento classificatório em maio, no Azerbaijão. A gente tinha um evento classificatório em abril, na Inglaterra. E a gente tinha um evento que não era classificatório, mas para treinamento no Japão em março. Então, de março que cancelou tudo para frente aí. Mas já estava tudo traçado, eu não ia ficar em casa para praticamente poucos dias em casa. A gente já estava viajando, treinando o tempo inteiro. Antes disso, só para ter uma ideia, esse ano a gente foi para o Canadá, no Pan-Americano em janeiro. Em fevereiro a gente foi numa competição na Alemanha e num treinamento na Espanha também, no Centro de Alto Rendimento de Madrid, com os atletas do judô convencional lá, que foi muito bom, muito produtivo. Então estava tudo traçado, dia a dia, nosso planejamento, né? Estava bem assim, redondinho o nosso planejamento. Não, sensacional te ouvir isso, Jaime. E assim, a gente tem todos os nossos programas estão lá no canal nosso do YouTube.
Esse programa vai ficar gravado no GTV, depois daqui uma semana vai para o canal do YouTube também. E uma coisa que a gente fala, eu, o professor Jorge, o professor Luiz Taioli, que faz o programa habitual, né, vamos dizer, com os três ao mesmo tempo, a gente sempre fala uma coisa que é assim, é impressionante como a gente vê a organização do Comitê Paralímpico e também do Comitê Brasileiro, né, a Confederação Brasileira de Esportes Visuais. Né? É impressionante, porque assim, dia 2 de janeiro já estava tudo no site publicado de forma clara para qualquer um. Né? A gente não é jornalista, a gente tem alguns momentos de jornalista, mas nós não somos jornalistas. Né? Mas é impressionante. Então, assim, como chegou esse padrão. E aí, se você puder até comentar isso, porque você viveu esse momento de organização, o que eu chamo, né? Eu posso até estar sendo cruel, mas de organização, e que vocês, do Paralímpico, e o judô fazendo parte também, aí através da Confederação Brasileira de Esportes Visuais, de ser exemplo, né? No meu modo de ver. A gente tem contato com outras federações e dá para, acho que, contar numa mão quantas confederações assim chegaram nesse patamar. Se você quiser contar um pouquinho de como foi essa trajetória aí, que eu acho que é um case sensacional, que já está dando frutos. Eu acho assim, para mim foi um crescimento profissional gigantesco estar participando, né? Estar em contato com eles. Porque, primeiro, assim, já no ciclo que eu entrei participando, 2008, já tinha um nível de organização, mas eu acho que o recurso para o esporte paralímpico ainda era muito pequeno. E aí a gente tem um boom depois de 2008, né? Depois de Pequim, teve um crescimento muito grande no investimento, tem a lei das loterias, né, que ajudam muito ao esporte paralímpico, começaram a ter os grandes patrocinadores aí que começaram a incentivar e apostar no esporte paralímpico do Brasil, mas eu acho que esse crescimento vem junto com a responsabilidade do gasto do dinheiro público, do gasto do patrocinador. É impressionante como é burocrático, como é difícil, como exige da gente a realização dos projetos. Cada projeto desse, cada pedido que a gente compra de material, existe todo um processo que eu acho fantástico, porque é uma maneira de usar o dinheiro de forma coerente, né? De usar o dinheiro bem ali. E para ter uma ideia, a CBDV teve um ano que foi a única confederação do Brasil que não teve nenhuma conta reprovada pelo Tribunal de Contas. Então, para ver que assim, eles têm muita seriedade na gestão do dinheiro público, né? Isso aí é fantástico. Eu falo assim, a gente tem menos dinheiro, tem pouco dinheiro, mas é muito bem gasto. Eu acho que o exemplo que eu gosto de falar muito assim, o Centro Paralímpico. Né? A manutenção daquele centro paralímpico, cada espaço tem ali, está em excelente condição. Poucos centros no Brasil, a gente sabe, porque às vezes o centro é gerenciado pelo poder público e às vezes ele não tem a expertise, né, de gerenciamento de um centro esportivo. A piscina lá do Centro Paralímpico é uma coisa, né, o tatame, as pistas, então assim, é impressionante. E quando você vê alguma coisinha saindo ali, um vidro que quebrou, alguma coisa, rapidamente a manutenção entra em ação e está tudo ali 100%, né? É bem bacana. E a gestão da CBDV que consegue fazer com que a gente tenha esse treinamento de forma excelente, né? Isso é muito bacana. Você acredita que o sucesso dos Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro, essa facilidade que o público teve de poder ver as competições, de se aproximar mais do esporte paralímpico, ele hoje é um dos motivos do sucesso, do crescimento do Paralímpico? Eu acho que foi um grande salto ali, né? A gente teve a população tendo acesso, né, ao esporte, né? Porque infelizmente as mídias, assim, eu tô falando, mas assim, eu não posso reclamar. A gente se vê Londres, por exemplo, a gente teve uma exposição fenomenal, assim, em horário nobre, no principal jornal do maior audiência do país, eles cobrindo lá os jogos, isso aí foi uma coisa, assim, fora de série.
Mas o Rio estava aqui, né? O Rio todo mundo estava falando, obrigava todos os meios de comunicação. Então eu acho que é bacana que levou essa informação para as pessoas. E isso é muito importante, né? Porque a gente tem caso na seleção, é bem bacana. A gente tem atleta da seleção que só começou o esporte, o judô, por conta do Tenório, por exemplo. Do sucesso da medalha do Tenório, da primeira medalha do Tenório em 96. Então, assim, se essa informação chegar no Brasil inteiro, muito mais pessoas vão aderir ao esporte, né? Isso é muito bacana. E uma coisa, assim, só rapidamente falando, eu acho que o Brasil precisa evoluir muito, né? Em como tratar seus ídolos, né? A gente teve o Henrique aí participando, eu acho que uma coisa sensacional. A gente tem o contato com o medalhista, né? Com o medalhista Sim. olímpico, o medalhista paralímpico. Infelizmente, eu acho que a nossa sociedade ainda não enaltece tanto quanto eles merecem, né? A gente precisa ter a história, né? Bem ali, sempre acesa, que isso é muito importante para melhorar a nossa cultura, para a gente evoluir e tudo mais. Você tocou num ponto que é fundamental, né? Essa valorização e essa aproximação dos nossos atletas, né, olímpicos, né? Que já é tão difícil você ir para uma Olimpíada, é 0,0 não sei quanto da população que vai para uma Olimpíada. E a gente acrescenta mais alguns zeros aí quando ganha uma medalha, né? E até isso, até eu tinha ficado surpreso aqui, eu olhei e falei, Henrique Guimarães, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com isso e a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado, assim, eu acho que é fundamental e trazer esses ex-atletas, né, essas referências históricas do esporte para a garotada, né? Tem um evento que eu participei já 8 edições lá nos Estados Unidos, que é uma clínica de natação para treinadores. No último dia, os treinadores podem levar suas crianças para participar de várias pequenas reuniões, palestras, né? E sempre uma dessas palestras é apresentada por um ex-campeão olímpico. Então, quer dizer, você tem uma referência muito próxima lá da criança, você tem onde eu quero chegar. Se de repente existe um gap muito grande, eles passam um vídeo daquele atleta para a criança saber com quem ela está lidando. O atleta leva a medalha. Quer dizer, isso tudo cria uma energia, uma atmosfera que é muito saudável e muito gratificante, né? E isso aí acho que para qualquer idade, não é só para as crianças, não. Então, acho que trazer a história para perto é muito importante realmente a gente tentar trazer essa história aí, né? Me fala uma coisa, Jaime. Você acredita que, assim, o judô paralímpico, né? A importância das Olimpíadas Paraescolares é uma forma de atrair mais novos atletas para o judô paralímpico? Ó, até falando desse exemplo, eu não conheço esse evento que você falou, mas eu participei da organização das Paralimpíadas Escolares, muitas edições das Paralimpíadas Escolares. Todos os anos que eu estive na coordenação, e agora que colegas estão na coordenação, eu sempre incentivo para que faça isso, tento até promover, levar o atleta medalhista para participar do treinamento, para assistir a competição. Porque é isso aí que você falou. É uma coisa assim fantástica. Você vê a criança que está começando, abraçando, pegando na medalha, tirando a foto com o ídolo, com o medalhista. Eu acho que isso daí é uma coisa sensacional e é uma forma de valorizar mesmo e de criar o sonho, né? Eu acho que fazer com que aquelas pessoas que estão iniciando ali tenham o sonho de também ganhar sua medalha. As Paralimpíadas Escolares, fantástico, né? Evento fantástico, você já esteve lá nas Paralimpíadas Escolares, é fantástico, é maravilhoso. Primeiro, uma coisa assim bacana, né? Uma estratégia do comitê, porque nas primeiras edições o comitê, de alguma maneira, ele era responsável pela formação das equipes nos estados, ele incentivou muito para isso. Mas ele conseguiu passar essa responsabilidade para as secretarias estaduais. Então, hoje, as secretarias estaduais de esportes ou de pessoas nos estados que têm secretarias específicas da pessoa com deficiência, elas organizam as seletivas estaduais e já formam as seleções para vir para a Paralimpíada Escolar. Então, esse desenvolvimento foi muito bacana. A gente
Tesen, Williams, medalhista que eu falei, surgiu na Paralimpíada Escolar. Hoje, ó, que está lá na seleção, o Arthur Silva, passou pelas Paralimpíadas Escolares. Diego Marques, Luan. Então, assim, vários atletas passaram. A Rebeca, que é um atleta que vem se destacando no peso pesado. Então, assim, vários atletas passaram por esses jogos escolares. Então, eu acho que isso daí é um caminho fantástico. É uma forma fantástica de incentivar o esporte, de desenvolver o esporte. Fantástico, turma. Eu estou aqui com o treinador da Seleção Paralímpica Brasileira, Jaime Roberto Bragança, aqui falando todo sobre a trajetória dele, do judô paralímpico. Jaime, Brasil é um dos favoritos a conquistar medalhas. Quais são os outros países que a gente tem assim tomar um cuidado muito grande nesse cenário internacional? O Brasil, primeiro, né, a gente tem alguns atletas já de renome fantásticos. Assim, o Antônio Tenório, né, vai para a 7ª edição de Jogos e vai com chance de medalha, vai competitivo, tá assim, nas primeiras posições do ranking mundial. É impressionante, né? Impressionante a força do Tenório. É uma coisa fantástica. A gente tem a Lana Maldonado, campeã mundial, inclusive que eu vi que entrou aí na live, tá por aí também. Grande abraço para a Lana. A Lúcia, outra atleta fantástica, né? 2 medalhas paralímpicas já, Londres e Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma disputa interna fantástica que é a Meg e a Rebeca, que são atletas já desse ciclo, né? Que não participaram de outras edições, mas que também estão ali nas primeiras posições do ranking, 2 atletas do Brasil brigando. Uma situação muito boa para o Brasil. Aí tem a atleta muito experiente, Carla Cardoso. Ó, a Alana mandando um tchauzinho aí. Fala, Alana. Um grande abraço. A gente tem o Arley, Arthur, então vem uma turma e alguns jovens aí que vem crescendo muito, com grande expectativa para ganhar sua medalha aí nesses jogos. No cenário mundial, a gente tem um processo fantástico, né? Que a gente tem a migração de atletas experientes do judô convencional vindo para o judô paralímpico. Isso é uma coisa, um desafio para a gente. O Tenório tem um atleta aí da Geórgia que já ganhou do Thiago Camilo, por exemplo, na sua carreira no judô convencional, para você ter uma ideia, em 2016. Então, assim, um cara muito forte, muito bom, e é um grande desafio para o Tenório. A final dos Jogos Paralímpicos do Williams, no peso pesado, foi contra um atleta do Uzbequistão que já lutou com o Baby, já fez final com o Baby no circuito mundial. Então, assim, é um fenômeno bem interessante, né? Mundialmente, as pessoas não têm nenhum preconceito de vir lutar do judô paralímpico. Isso é uma coisa bacana. Mas a gente tem Japão com algumas categorias. Esses países, Uzbequistão, Azerbaijão, Cazaquistão, estão crescendo muito. Geórgia está crescendo muito, são muito fortes. Tem algumas categorias na Espanha, na França. Então, assim, está bem dissolvido. Tem vários países e muitas vezes o país, por exemplo, o peso ligeiro da Romênia tem um cara muito bom. Um atleta muito bom. É o único que tem aqui participando da Romênia. Mas é um cara muito forte, foi medalha de bronze no Rio e vem crescendo para essas Paralimpíadas. Então tá bem assim, dissolvido, não tem uma grande potência que vem dominando, né? Mas Ucrânia, Rússia, são países fortíssimos. Sensacional. Olha, gente, eu acho que vale a pena a gente até pesquisar, mas o Tenório indo para a 7ª Olimpíada, acho que ele acaba sendo o recordista entre os convencionais e paralímpicos, se não me falha a memória, tá? 6 medalhas, com certeza, e 6 edições diferentes, 4 medalhas de ouro, isso eu acho que ninguém vai conseguir superar isso aí. Isso, acho que não estaremos aqui para ver outro brasileiro fazer isso. Eu acho que nós não estaremos aqui. Mas até acho que a 7ª Olimpíada também, eu acho que a Formiga tem 5 ou 6, algo assim, e o Scheid, se não me engano, mas vale a pena a pesquisa. Professor Jaime Roberto, foi um grande prazer. Olha, voou essa hora, né? A gente tem 57 segundos para o Instagram nos derrubar. Eu quero agradecer toda a família do Judô Paralímpico que acompanhou. Muito obrigado, Jaime, por todo o seu conhecimento aqui, tá? E a sua paixão aí dedicada ao Judô Paralímpico. Eu deixo você aí, faltam 40 segundos aí. Fica à vontade para mandar uma mensagem final para a galera.
Bom, um grande abraço para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho acompanhado aí as lives bem bacana, né? Os assuntos, os esportes, bem interessante mesmo. Convidar todos para participar dos eventos lá no Centro Paralímpico, para acompanhar a seleção. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, galera. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado, Jaime. Pode contar aí com o Cuca Beta para divulgar. Forte abraço. Beijo, pessoal. Até amanhã às 19 horas. Tchau, tchau.